Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Magalhães. Hoje eu vou fazer o último vídeo da série, onde eu falei sobre a minha alimentação, como que eu fiz para ganhar massa muscular, como que você pode fazer para ganhar massa muscular, como que você maximiza seus resultados. Hoje eu vou falar sobre testosterona. Esse é um assunto muito importante, principalmente para quem tem mais de 30 anos. Todo mundo acredita que quando você passa dos 30, sua testosterona começa lá embaixo. Tem muita gente aí que começa a TRT e tudo mais. Não sou contra a TRT, até pretendo fazer um dia, mas a testosterona ela só cai drasticamente após os 30 devido ao estilo de vida. Você para de ser mais ativo, você começa a ter escolhas menos saudáveis, devido à vida moderna, você tem mais compromisso, acaba tendo filho, família, mas é uma coisa que você pode contornar mantendo o seu estilo de vida saudável, mantendo exercício, mantendo boa alimentação. E nesse vídeo eu vou falar um pouco disso, beleza? Então vamos lá, vamos começar o vídeo, pessoal. Beleza, pessoal? A primeira coisa que eu quero esclarecer aqui é o seguinte. Aumentar a testosterona naturalmente não significa que você vai ganhar massa muscular. Então, deixa eu explicar isso. Se a sua testosterona está ali no range de testosterona saudável, por exemplo, se você está entre 300 e 900, se você subir de 400 ou de 500 para 900, que é o limite, você vai melhorar muito a sua vida, libido, estado de saúde geral vai melhorar, mas você não vai ganhar mais massa muscular por causa disso. Agora, se a sua testosterona está ali no limite, no 300 ou até abaixo, 200 e pouco, realmente, se você aumentar a sua testosterona dali para 500, 600, vai ajudar você a ganhar massa muscular. Você vai ter ganho significante de massa muscular. Então, esse vídeo vai ser muito mais útil para aqueles que estão sedentários, realmente com a testosterona baixa. Se você regularizar isso, você vai ganhar massa muscular, vai perder gordura e tudo mais. Então, um monte de gente aí jovem até que diz, estou fazendo TRT. Não sou contra TRT, pretendo fazer TRT. Mas o cara começa a fazer TRT e ganha massa muscular pra caramba. Se ele fizer TRT para jogar a testosterona dele em 900, 800, ali no limite do saudável, do adulto jovem saudável, cara, ele não vai ganhar mais massa muscular por causa disso. Ou seja, esse pessoal que fala, lógico, tem muita gente que realmente faz TRT, mas a maioria das pessoas faz TRT para ganhar massa muscular, ou seja, ele joga a testosterona para 1.200, 1.500, 2.000, 3.000. Ou seja, o cara vai ganhar massa muscular. Ou seja, quando você injeta a testosterona exógena, quando ela vem de fora, não a testosterona endógena, que é que você produz, se você injetar pouquinho, não vai adiantar nada. Agora, se você injeta para quantidades 3.000, 2.000, é claro que você vai ganhar mais massa muscular. Então, tendo isso esclarecido, vamos continuar. Assistam os outros vídeos da série, onde eu falei sobre a minha alimentação, o que eu como, falei sobre jejum. É bem interessante, porque eu hoje vou falar só sobre testosterona, vou falar sobre alguns alimentos, mas só sobre testosterona. Então, se você quer entender mais sobre alimentação saudável, como eu faço a minha alimentação, não é uma regra. Olha os vídeos aqui, se você tiver interesse, e quem puder curtir e compartilhar esse vídeo e os outros, eu agradeço. A primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre estilo de vida. Se você tiver um estilo de vida saudável, se você se exercitar, alimentação saudável, a maioria dos alimentos integrais, não comer muito açúcar refinado, alimentos industrializados, já vai ajudar 50% do seu caminho para você botar a sua testosterona num número ali saudável. Se você tem muito estresse, muitos problemas na sua vida, muita coisa negativa, muitas pessoas negativas ao redor de você, muitos problemas, você vai subir o seu nível de cortisol. O estresse vai fazer o seu cortisol ir lá em cima. Quando o cortisol vai lá em cima, ele empurra a testosterona para baixo. Mantenha calma, tenta se livrar dos problemas, tenta ter uma vida organizada para diminuir o estresse. E uma coisa muito importante é, tira 5 minutos no dia. É muito melhor meia hora ou 1 hora, mas se você não puder, tira 5 minutos no dia para parar o que você está fazendo e fazer meditação. Existem várias técnicas de meditação, são simples de fazer. Pode meditar até tomando banho, não sei. Mas esses 5 minutos que você tirar para fazer meditação no dia vai fazer o seu nível de cortisol ir lá embaixo e vai deixar a sua testosterona subir. Quando eu falei de um estilo de vida, alimentação saudável, como eu até acho que eu já disse, vou até repetir, são alimentos integrais,
alimentos não industrializados, comer gordura, você precisa comer gordura, eu vou falar um pouco disso mais na frente, e ter um balanço bom entre os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. E ao contrário de que muita gente pensa, sua dieta tem que ser composta de no mínimo 30% de gordura, 20 a 30%, uns 40% de proteína, e o resto ali de carboidrato. Isso pode variar um pouco, mas a gordura no mínimo ali 30%. Lógico, eu estou falando do meu jeito, estou dando o meu depoimento. Se você tem alguma condição de saúde, não siga o que eu estou falando. Procura, mesmo que você ache interessante o que eu estou falando, procura um nutricionista ou um médico para te acompanhar. Não saia fazendo. Não acredita no que eu estou falando. Agora, uma coisa muito interessante falando de estilo de vida ainda. É o último item que eu vou falar desse tópico. Muita gente acha que ter um limite baixo de gordura corporal, 5% de gordura corporal, 3%, 6%, 7% vai te deixar mais saudável. E não, especialmente para testosterona. Para você ter a testosterona, assim, produzir o máximo de testosterona que seu corpo pode produzir e ir para o seu limite saudável, a sua gordura ela tem que estar entre ali 10% e 15%. E existe um monte de estudos científicos, eu não vou entrar nesse mérito, eu li esses estudos. Tem pessoas que falam desses estudos em vídeos do YouTube também. Se você quiser encurtar o seu caminho, você vai no YouTube e faz pesquisa por aqueles que falam sobre ciência e apontam os estudos. Ele vai explicar para você por que o limite de 10% e 15% é bom para testosterona, e ele vai te apontar o estudo científico, você vai lá e lê a publicação. Então, ficar com pouquíssima gordura corporal, a pele fininha, ok, é bom para a saúde, não estou dizendo que é ruim para a saúde, mas dependendo da pessoa, é muita pouca gordura corporal. Isso varia de pessoa para pessoa, então por isso que eu falei, entre 10 e 15, talvez entre 9 e 16, não sei, enfim, de pessoa para pessoa vai variar. Agora eu vou começar a falar de alimentação, especificamente de alimentação. Como eu já citei quando eu estava falando de estilo de vida, comer pouca gordura, se você ingere pouca gordura, você não vai conseguir produzir tanta testosterona. E ao contrário de que muita gente pensava no passado, o colesterol é bom para testosterona. Você ingerir colesterol, principalmente o colesterol HDL, não vai fazer o seu nível de colesterol sérum subir. Isso não acontece. Isso acontece quando você tem algum problema de saúde, quando você é sedentário, quando você fuma, quando você não segue um estilo de vida saudável. Ingerir colesterol não vai fazer mal para você. Mas, novamente, não segue o que eu estou falando. Vai estudar, consulta um médico, pergunta para ele se o que eu estou falando é verdade. Então, voltando a falar da gordura, você tem que comer ovo, comer com a gema de ovo, comer abacate, comer óleo de coco, castanhas, a castanha do Pará, amêndoa, macadâmia ou óleo dessas amêndoas. Isso vai fazer essa testosterona subir, ou ao menos manter sua testosterona ali no seu limite saudável, manter sua testosterona alta pelo resto da sua vida. É claro que após os 30 a gente tem uma queda de 1% por ano, mas a maioria dessa queda é devido à mudança de estilo de vida. E é difícil a ciência fazer essa prova, entendeu? Se a queda está sendo porque a biologia dita isso ou se é porque o estilo de vida está contribuindo. Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que é muito mais estilo de vida para as quedas drásticas. A soja, ela não vai baixar sua testosterona. Tem um monte de estudo publicado em revista de nome que prova que a soja não baixa a sua testosterona. Mas tem um monte de outros estudos que mostram que a soja ela sobe o seu estrógeno em excesso. A soja em excesso, principalmente de fonte concentrada. Se você comer só a soja, talvez não vai afetar muito, mas extrato de soja, aquele tipo de soja concentrada, aquele leite de soja, pode ser que suba o seu estrógeno. Se você sobe o seu estrógeno, você vai ter menos testosterona livre. Ou seja, vai baixar sua libido, você vai ter um monte de efeito maléfico por causa da soja. Micronutrientes. A gente precisa de um balanço correto dos micronutrientes. O que são os micronutrientes? Vitaminas, minerais e alguns fitoterápicos também. Falando só de vitaminas e minerais, esquecendo os fitoterápicos, tem estudos que dizem que para você obter atualmente, com o tipo de alimento que a gente tem atualmente no mundo, mesmo com alimentação diversificada, colorida e tudo mais, você vai precisar, para ter todos os micronutrientes balanceados, tudo que você precisa de micronutrientes, vai precisar ingerir 30 mil calorias por dia. Isso é impossível. Ou seja, você tem que ter um suplemento de micronutrientes, um suplemento multivitamínico. Novamente, isso é a minha opinião. Consulta o médico, consulta o seu nutricionista e pergunta a opinião para ele, pergunta o que ele acha. Mas segundo as minhas pesquisas, para mim, você não consegue isso via alimentação. Você tem que ter uma alimentação saudável, variada e rica, sempre.
e adicionar o multivitamínico e mineral. Antes de eu falar dos minerais, que são os mais importantes para a testosterona, eu vou falar um pouco dos fitoterápicos, aquelas ervas que estimulam a testosterona, como o tríbulos, tem horny goat, fenugreek weed, tem um monte de erva que estimula a testosterona. Não existe nenhum estudo científico provando que isso é verdade, que realmente estimula. Mas a prática popular mostra que sobe a testosterona, sobe a sua libido. Todo mundo que toma o tríbulos fala que sobe. Ou seja, eu prefiro acreditar nisso. Não existe a publicação científica, mas eu tomo tríbulos para ajudar. Eu tomo horny goat weed às vezes. Eu tomo mucuna, é outro desses fitoterápicos, mas existe um que existe publicação científica válida e é muito bom e ele ajuda a balancear todos os seus hormônios e ele joga a testosterona para cima, que é o ashwagandha. Ele realmente sobe a sua testosterona e é comprovado cientificamente. Vou citar alguns aqui, depois vou escrever embaixo também, que eu tomo e que a maca peruana também é muito boa, porque a maca ela contém DIN. DIN é a abreviação de um nome grandão aí científico. O DIN é a mesma substância que contém no brócoli, mas não pare de comer brócoli só porque você vai comer a maca peruana, o extrato de maca. Mas o extrato de maca contém a mesma substância que tem no brócoli. Ou seja, vale a pena. O que eu faço, eu tomo muitos outros, mas eu vou citar os principais para vocês tomarem para subir a testosterona. A maca peruana, o ashwagandha, o raiz de urtiga, esses três, se você tomar estes três, já vai fazer uma diferença absurda na sua produção de testosterona. Eu tomo alguns outros, vocês podem me perguntar nos comentários depois, comenta aqui que eu respondo para vocês os outros que eu tomo. Beleza, esclarecidos os fitoterápicos, vou falar dos minerais agora e apenas de uma outra vitamina. Todas as vitaminas são importantes, mas essa é muito importante, vou começar por ela, a vitamina D3. A vitamina D3, ela chama D3 porque ela foi descoberta muito tempo atrás, então chamaram ela de vitamina D3, mas a vitamina D3 ela é um hormônio esteroidial como a testosterona. Vitamina D3 é um hormônio, é o hormônio D3. Não vou entrar profundamente nesse assunto, mas você precisa de um suplemento de D3. Você não consegue obter a D3 do sol. Infelizmente, para você conseguir isso, tem estudos científicos, você pode ir atrás. Para você obter a D3 do sol, você tem que tomar sol durante umas 6 horas, mais ou menos. E você tem que tomar sol no seu tórax, nas suas costas, nas suas coxas, nos grandes músculos do seu corpo. E você tem que ficar mais umas 6 horas sem tomar banho para que o seu corpo consiga produzir a D3 necessária. É muito difícil para a maioria das pessoas e principalmente dependendo de onde você vive. É muito difícil conseguir a D3 naturalmente. Então, toma os suplementos de D3. Outra coisa muito importante, eu não vou falar todos, mas vou falar os principais. O zinco. Você precisa, e principalmente se você é homem, porque a testosterona também é importante para a mulher, mas se você é homem, ela é muito mais importante. O zinco. Você tem que tomar um suplemento de zinco. É claro, existem alimentos que vai colocar mais zinco na sua alimentação, mas é muito difícil a gente conseguir esses alimentos todo dia, como ostra. Um fácil são as nozes. Nozes contêm bastante concentração de zinco. Castanha do Pará, castanha do caju, contém bastante zinco e a ostra contém muito zinco. A ostra realmente contém zinco, pra caramba. Eu não vou falar para você parar de comer ostra, parar de comer as castanhas. Come tudo isso, mas toma um suplemento de zinco, 50 mg por dia. Já tá bom. Se você não puder tomar 50, toma no mínimo 15, que é o que diz na tabela nutricional, mas essa tabela tá errada. Eu não vou entrar nesse mérito também, vocês podem fazer as suas pesquisas ou perguntar para um nutricionista. Então, zinco é muito importante. Outro mineral é o bóron. O bóron é essencial para a produção de testosterona. Não lembro as fontes de bóron aqui, você pode procurar, tem vários alimentos que são ricos em bóron, e se eu não me engano, você conseguir todo o bóron que você precisa da alimentação. Se você não quiser arriscar, toma um suplemento de bóron. Agora eu vou falar de outro fator, treino. E isso é muito importante e tem um monte de mito nessa parte do treino. O treino de perna vai ser o maior responsável por subir a sua testosterona. Só que assim, o treino ele não afeta. Tudo isso que eu falei até agora, alimentação, os suplementos de zinco, minerais, tudo que eu falei até agora, ele vai afetar a sua produção de testosterona a longo termo. Vai realmente subir a testosterona e manter ela lá. Agora, o treino, ele não vai. Eu vou treinar e a minha testosterona vai ficar lá no pico. Não, a sua testosterona vai lá em cima, depois ela vai baixar devagar. Só que você está treinando todo dia. Ela vai lá em cima, começa a baixar, antes ela baixar tudo, você treinou de novo. E você fica ali sempre numa curva subindo.
Porém, antes de eu falar dos exercícios de perna, você tem que entender uma coisa. O excesso do treino vai fazer o contrário, vai jogar a sua testosterona para baixo, porque vai subir o seu estresse, vai subir o seu cortisol. Então você tem que ter um balanço ali de o que você vai treinar. Eu vou falar disso um pouquinho depois. Como que você pode treinar para garantir que a sua testosterona vai ficar alta. E esse é um dos motivos que minha preparação para jiu-jitsu ela não visa performance. Voltando a falar do treino de perna. Por que o treino de perna é importante? Porque a ciência diz que quando aquele acúmulo de ácido lático é ele que faz a sua testosterona subir. Não vou entrar nesse mérito, no detalhe, mas é esse fato que faz a sua testosterona subir, esse acúmulo de ácido lático durante o exercício, durante você está se exercitando. E quais são os grandes músculos do nosso corpo? Eles estão na perna, mas não só por causa disso. Quando você faz o agachamento, que é o famoso por subir a testosterona, você praticamente engaja todos os músculos do seu corpo para fazer aquele agachamento. E quanto mais músculo você recrutar para fazer um exercício, é isso que vai ser o diferencial da sua testosterona ir lá para cima. Por isso que o agachamento e o terra são excepcionais. Agora tem um detalhe, voltando a falar um pouco o que eu falei sobre muito treino. Se você fizer terra ou agachamento pesado, todo dia, ou não sei, seguindo a sua rotina de treino aí, mas sempre fazendo pesado lá, tipo 3 repetições, 5 repetições, 1 repetição. É claro, você vai recrutar muita massa muscular, entendeu? Vai precisar de muito estresse ali, muita força para fazer o exercício. E isso é ótimo para a produção de testosterona, mas os estudos dizem que se você colocar mais repetição e um pouco mais de volume, não volume absurdo, é muito melhor do que fazer no limite da sua força. Então o ideal ali seria treinar 6, 7 séries de 10 repetições, isso para subir a testosterona. Mas é claro que você não vai poder fazer mais nada naquele dia. Se você tiver uma série normal de perna, ali 4 séries de 10 repetições para agachamento vai ser muito melhor. Indo até lá embaixo, subindo, descendo lentamente, explodindo na subida. Não vou entrar no detalhe também, mas é muito melhor. Muito cardio põe a testosterona para baixo. Exagerar no cardio para ficar sequinho, para ficar maguinho, vai pôr sua testosterona para baixo. Tem os dois lados da moeda, vai melhorar a sua saúde, mas, entendeu? Você tem que encontrar o limite ali, encontrar o balanço entre cardio e exercício físico. E pra gente do jiu-jitsu, esse é um problema, por isso que a gente tem que ter os dias de descanso, tem que saber como treinar, porque o jiu-jitsu é muito intenso ali na parte aeróbica e anaeróbica. O jiu-jitsu é anaeróbico e aeróbico, ele é os dois, e é muito intenso, ou seja, a gente está jogando a nossa testosterona para baixo todos os dias com excesso de treino, que quem treina jiu-jitsu é bastante mesmo. Então, por isso que a programação de treino é muito importante. E como eu disse, só treinar força pode colocar sua testosterona para baixo após um tempo, 2 semanas, acho que o estudo diz 2 semanas. Ou seja, o que você tem que fazer? Você tem que ter um misto ali de resistência e força no seu treino. Você tem que variar o seu treino. Depois, quando eu for falar de treino, a próxima sequência de vídeos, eu vou tentar explicar como que eu treino para me manter saudável, forte, explosivo, mas eu não estou indo para o meu limite. Eu estou explosivo, mas eu tenho muito mais para evoluir, mas eu não quero evoluir esse pedaço, porque quando você evolui, tem risco de lesão. Vou falar na parte de treino quando eu falar sobre isso. Outra coisa também, alguns estudos falam disso, e isso é como eu treino, é mais minha crença do que estudo. Você fazer combinação de técnicas dos princípios Wader, eu não sei se vocês conhecem, eu venho da musculação, do jiu-jitsu, eu era aficionado por musculação, ainda gosto de treinar como bodybuilder às vezes. Mas para quem conhece os princípios Wader, é muito melhor usar princípios Wader no seu treino e usar um exercício usando o princípio Wader do que usar 4, 5 exercícios para o grupo muscular. Ou seja, eu posso fazer ali para o peito, eu faço uma pré-exaustão, eu faço um crucifixo seguido de supino. Vai ser muito melhor para mim, principalmente para ajudar a subir minha testosterona, e para treino também, do que eu fazer só o supino, depois só o crucifixo. E um detalhe, quando você isola músculo, por exemplo, fazer o bíceps aqui isolado, é um ótimo exercício, mas não vai afetar quase nada a sua testosterona, porque é um pequeno músculo, o bíceps é pequenininho. O peito você já recruta mais, você recruta peito, ombro, tríceps, você precisa das costas para estabilizar, você precisa do abdômen para estabilizar, às vezes você puxa a perna no chão, é um exercício que exige mais. Ok, vou falar de mais um fator, é o último fator aqui que eu vou falar. A gente tem o sono e o sexo.
outro fator aqui, outro fator nessa equação. Tem vários estudos que dizem que atividade sexual, ela sobe sua testosterona. Não a sua testosterona de longo termo, aquela que vai ficar lá em cima, mas ele sobe naquele momento e depois começa a descer. Tem estudo que fala que só de você ter uma conversa com uma pessoa atraente, uma mulher, estou falando de homens agora, uma mulher atraente, eu conversar com uma mulher atraente que me atrai, a minha testosterona vai subir 30% imediatamente. Tem um monte de estudo que fala isso. Outra coisa que sobe a testosterona, não estou falando para vocês fazerem isso, é só estudo, tá? Vídeo erótico. Assistir vídeo erótico faz sua testosterona subir. Mas tem estudos que dizem que assistir muito vídeo erótico faz você perder sua libido. Agora, uma coisa bem interessante. O sexo, atividade sexual, principalmente quando você tem um parceiro fixo, uma namorada, uma esposa, ela faz sua testosterona subir, ter atividade sexual regular. Agora, tem estudos que dizem que a masturbação não vai mexer com a sua testosterona. Porque a masturbação, ela usa são outros hormônios, eu não lembro os nomes aqui, mas tem os estudos que falam. Atividade sexual, sexo vai fazer a testosterona subir, mas a masturbação não. Olha só, agora uma coisa bem interessante, o último item que eu vou falar, o sono é extremamente importante para manter a sua testosterona alta, e é extremamente importante para a nossa saúde. Porque quando você tem quando você tem um déficit de sono, tudo começa a ir para baixo. O estresse começa a aumentar, o cortisol começa a aumentar. E lembra, se você aumenta o cortisol, a testosterona vai para baixo. Você começa a se alimentar mal. Lembra que se você se alimentar mal, a testosterona vai para baixo. Ou seja, o sono, ele em si, só a falta de sono, dormir pouco em si, não vai baixar tanto a sua testosterona. Os estudos dizem que baixam cerca de 10% a testosterona ou a falta de sono. E 10% não é tanto. Mas o efeito cascata que ele causa na alimentação, no estresse, no cortisol, vai fazer baixar mais ainda. Ou seja, sono é muito importante. Agora, porém, você que gosta de ir pra balada e ficar sem dormir aí longas horas, que você acorda 6 horas da manhã para trabalhar, naquela sexta-feira, e você não vai dormir, sai pra balada e vai chegar na sua casa às 6 horas da manhã no outro dia, vai tomar um café, às vezes você tem o after party, vai dormir meio-dia. Você ficou mais de 24 horas sem dormir. Os estudos dizem que quando você passa ou chega perto de 30 horas, sua testosterona pode cair até 40%. Ou seja, isso realmente é um número drástico. Aliado a isso, seu cortisol que vai subir, sua alimentação que vai ficar ruim, o outro dia que você tem que trabalhar. Realmente o sono é um dos principais fatores para você deixar a sua testosterona alta. Olha só, tem alguns sinais, agora falando dos sinais de testosterona baixa. Sinais de testosterona baixa. A principal, principalmente para o homem, para você saber se a sua testosterona está ali pelo menos no seu limite saudável, se você está fazendo a coisa certa. Você tem que ter ereção matutina todos os dias. Tem dias que você não vai se lembrar, isso é normal. Mas dia sim, dia não, você tem que lembrar que está acontecendo, entendeu? Se não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Sua testosterona está baixa. Ou o seu estrógeno está muito alto, que é praticamente a mesma coisa, porque ele vai segurar sua testosterona livre, não vai deixar você ter tanta testosterona livre. Ou seja, ereções matutinas, para o homem, isso é fundamental, isso é sinal de saúde. Ou seja, fique esperto nesses dois sinais. Queimação ali na perna quando você está subindo uma coisa que seria nada e falta de ereção matutina. Bom, pessoal, o que eu tinha que falar, eu falei nesse vídeo sobre testosterona, é tudo que eu aprendi ao longo dos anos aí da minha vida, que eu sempre me preocupei com isso, porque eu sempre treinei forte, ferro, e eu sempre quis jogar testosterona lá em cima para ter mais resultados, mas naquela época eu não sabia que jogar minha testosterona natural por limite não iria afetar minha massa muscular. Mas é claro que naquela época eu era jovem e eu estava ainda crescendo, fase de crescimento, é claro que você fica forte, entendeu? Então eu relacionava eu ter ficado mais forte e ganhado muita massa muscular naquela época com manter minha testosterona lá em cima naturalmente. Mas não, na verdade é porque eu era mais novo mesmo e tinha ali todo o processo da juventude de crescimento me ajudando. Mas para quem é mais velho, manter a testosterona num limite saudável vai garantir que você tenha sua massa muscular ali em manutenção. A testosterona foi para baixo do limite saudável, você vai começar a perder massa muscular. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, mas é um assunto longo, complexo. E é isso aí, pessoal. Fiquem em paz e eu vou tentar fazer mais vídeos com mais frequência agora.
Fiquem em paz. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá uma força pro canal, clica no joinha, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal!